Olá pessoal, hoje eu vou estar explicando um pouco aí sobre a nova funcionalidade dos filtros, como que os filtros estão funcionando em algumas telas, né? Que houve uma mudança na build 110. Bom, basicamente o funcionamento dos filtros individualmente é o mesmo, porém agora, como você pode perceber, as telas em sua grande maioria que possuem os filtros vão estar com uma menor quantidade de filtros padrões na tela. Vou estar tomando aqui como exemplo a tela de clientes, mas várias telas do sistema já estão com essa funcionalidade. Então, por exemplo, a tela de contratos e algumas telas do financeiro, como cobranças, fluxos de caixa, nota fiscal pendente, nota fiscal processada, todas elas estão com esse novo sistema de filtragem. Bom, primeiramente explicando que quando você seleciona um filtro, você pode ver que o fundo, background agora vai ficar em amarelo e tem um botão de joinha. Por quê? Você pode selecionar vários filtros que você deseja e selecionando os valores dos filtros. E aí em seguida você aperta o botão de joinha que ele irá aplicar os filtros que estão selecionados. Então isso é bom porque você pode selecionar vários filtros e não deixar com que a tela carregue até que você permita. Além disso, no caso de clicar no botão de joinha, em campos textuais, por exemplo, também funciona você apertar Enter. E você aperta Enter e ele vai aplicar os filtros, ok? Bom, funcionamento, como eu disse, individualmente é o mesmo. A gente tem filtros numéricos, filtros de seleção, de opções, filtros de data e filtros textuais. Uma mudança que teve no filtro de data é que agora você possui as opções nenhum e desde o início já possuía, mas agora você possui a opção nenhum. Com essa opção nenhum, você pode estar personalizando o seu filtro ainda mais. Então, por exemplo, em financeiro, cobranças, eu tenho o filtro data de crédito. E aí, se eu selecionar a data de crédito nenhum, ele vai listar as cobranças que não possuem crédito, onde a data de crédito não possui valor. Isso é bom porque você consegue listar apenas as cobranças que não foram pagas. Consequentemente, o desde o início vão listar as cobranças que foram pagas. Nesse caso aqui não possui nenhuma, mas desde o início vai mostrar as cobranças que foram pagas. Ok? Vamos voltar para a tela de clientes. Bom, ok. Vamos falar um pouquinho também sobre as operações. Antes do nosso sistema, nos filtros de pesquisa eles ficavam aqui embaixo e eles não tinham as operações, e agora nós estamos trabalhando com operações. Como assim? Por exemplo, imagine, deixa eu só limpar aqui os filtros. Imagine que eu quero, por exemplo, os registros onde o ID seja igual a 3. Ok, ID igual a 3. Porém, agora, imagina se eu quero os registros que são diferentes de 3. Ou seja, quero listar todos que não seja esse. Eu venho aqui e posso usar a operação diferente. E aí eu listo todos os IDs, identificação, onde o registro é diferente de 3. Mesma coisa para maior. Todos os identificadores maiores de 3. Todos os identificadores menores de 3. Aqui eu tenho uma operação entre, que era o mínimo e o máximo. Então, por exemplo, quero todos os IDs que fiquem entre 3 e 5, ou seja, o ID 4. O 3, o 4 e o 5, aliás. E aqui eu tenho o 3, o 4 e 5. Ele lista por menor igual, maior igual. Como você pode ver, 3, 4, 5. Isso é útil também, por exemplo, no caso de querer listar aqui em feriados, por exemplo, você pode ver, eu tenho aqui, ó, dias mínimo e máximo. Nesse caso aqui, essa tela não está com a filtragem nova, mas, por exemplo, eu poderia, caso estivesse, filtrar por dias entre o dia 10 e o dia 20, por exemplo. Ok? E aí eu tenho as opções vazio e preenchido, onde o vazio, neste caso, não vai existir nenhum registro, mas seria onde o filtro, a variável do filtro está vazia.
e preenchido é que está preenchido. Então, por exemplo, deixe-me achar aqui um exemplo para este filtro. Certo? Aqui, por exemplo, eu posso querer um filtro onde o complemento está vazio e ou um complemento está preenchido. Esse filtro seria utilizável porque você pode ter complementos vazios para algum endereço, ok? Então, no vazio, por exemplo, eu estaria pesquisando por endereços sem complementos, ok? Então, essas são as operações. E aí, as operações vão variar para os tipos de filtro. Aqui no categorias, por exemplo, onde eu seleciono, eu só vou ter igual, diferente, vazio e preenchido. Dos campos textuais, eu vou ter igual, diferente, maior, menor, vazio e preenchido, mas eu tenho também esse acento til, que ele significa estar contido. Então, por exemplo, eu posso pesquisar, deixa eu me limpar aqui, endereço, contido, rua. E aí eu listaria por endereços que tem a palavra rua contidas no seu endereço. Então, por exemplo, se eu vir aqui habilitar a coluna endereço, todos eles possuem a palavra rua, ok? Certo. Vamos estar falando agora, essas são as operações, pessoal. Agora a gente vai estar falando um pouco sobre os botões, ok? Vamos começar da direita para a esquerda, que da direita para a esquerda fica mais... as funcionalidades são um pouco mais fáceis de entender. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse botão limpar filtro, que eu já utilizei ele algumas vezes durante o vídeo. Imagine que eu esteja colocando vários filtros, e aí eu quero desativar todos os filtros, não quero mais filtrar por nenhum filtro, e não quero mais que lixe os filtros. Então eu venho aqui em limpar filtros e ele irá apagar imediatamente todos os filtros, ok? Assim como o redefinir filtro, imagine que eu estou colocando vários filtros, mas eu não quero apagar os filtros, eu quero que os filtros voltem para a configuração padrão da tela. Então, por exemplo, a configuração padrão dessa tela de clientes é status e nome. Então eu venho aqui, coloco vários filtros, e aí eu quero voltar para o padrão. Aí, redefinir filtro e ele volta para a configuração padrão. Ok? E por último, o botão de salvar filtros. Essa é uma funcionalidade também nova, onde, por exemplo, imagine que todo dia, ou com bastante frequência, eu selecione vários filtros desse. E aí todo dia eu tenho que pesquisar, por exemplo, por clientes que foram desativados hoje. Certo? E aí, para não ficar colocando e repetindo toda essa filtragem, eu posso salvar essa configuração de filtro para acessar posteriormente. Então eu venho aqui, salvar desativado hoje. Salvo. E aí, por exemplo, quando eu entrar na página e eu precisar daquela configuração de filtros, eu não preciso colocar um por um novamente, eu posso vir aqui, desativado hoje, e pronto. O filtro será aplicado de acordo com aquela configuração que foi salva. Certo? Uma última consideração é que você pode pesquisar também pelos filtros que deseja. Então, por exemplo, eu venho aqui em cliente e eu quero pesquisar pelo filtro de endereço, não quero ter que rolar lá embaixo. E aí eu posso selecionar o filtro e aplicar normalmente. Nós temos também a wiki, onde ela é bem detalhada com todas as operações e funcionalidades. Até a próxima.